O home office ou escritório em casa é um modelo difundido no mundo inteiro. Várias empresas privadas usam há anos o trabalho remoto para reduzir os custos e ajudar na produtividade. Aqui em São Paulo, a Secretaria da Fazenda e Planejamento implantou a medida em algumas áreas desde 2017. O benefício econômico e de bem-estar para os funcionários é evidente. Para tratar do trabalho home office, o Em Discussão de hoje recebe a empresária Juliana Lacerda de Camargo. Juliana, seja muito bem-vinda à Rede Alesp. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Juliana, você na sua empresa, no seu trato profissional de mais de 20 anos... Você percebe que o home office ele ajuda na produtividade? Bastante. Na verdade, tudo tem prós e contras, né? Quando você está falando de uma corporação, é muito importante você ter o controle. Seja uma organização pública ou privada, é muito importante você ter o controle daquilo que está acontecendo com os seus colaboradores. Então, apesar do trabalho home office ser bom em vários aspectos, tanto para a companhia como para o colaborador, é muito importante que exista regras e exista combinados muito claros para que isso funcione adequadamente, né? Me parece que essa questão da regra, eu acho que é o essencial, né? Você criar uma rotina mesmo dentro da sua casa. Eu, particularmente, trabalhei home office durante alguns anos. E aí eu percebia, mesmo de pijama, era importante ter ali uma regra de começar e terminar. Porque às vezes acontecia eu ficar empolgada ali no trabalho e virar noite. E não pode, eu tenho que ter um horário para descansar, né? Pode valer tanto para o 8 quanto para o 80, né? Uhum. E é verdade, voltando um pouco no que você estava falando, até se vale a pena aqui elencar um pouco dos possíveis benefícios, acho que tanto para um lado quanto para o outro, e daí falar dessa questão de disciplina, né? Uhum. Para a companhia, o que é bom quando você tem pessoas que trabalham home office? Você consegue ter menos custos operacionais. Às vezes você começa a ter menos absenteísmo, porque é mais difícil da pessoa faltar por algum motivo e etc. E muitas vezes hoje, em grandes metrópoles como a nossa, em que você consegue já utilizar a tecnologia tanto a favor da produtividade, você acaba ganhando tempo de produtividade, né? Então, o velho e bom custo de oportunidade. Em vez de você estar no carro durante 2 horas no trânsito para ir e voltar, você rapidamente já consegue conectar e consegue começar a trabalhar. Então, esses são possíveis ganhos que tem para a companhia. Existem possíveis perdas também. E algumas delas passam por essa questão da disciplina, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Para o colaborador, para a pessoa, tem vários benefícios. Então, é desde a saúde dele, por causa do estresse que ele deixa de ter por estar 2 horas no carro, até a questão de custo de deslocamento, a hora que ele vai acordar, como ele vai poder tomar um bom café. Enfim, são desde essas coisas pequenas. A gente estuda muito neurociência, né? Então, a gente trabalha com um desenvolvimento muito pautado no funcionamento do nosso cérebro. Quando a gente está fisicamente esgotado, quando a gente está física e emocionalmente esgotado, isso impacta na nossa capacidade de produtividade. Se você tem um home office e, portanto, você começa a ter um pouco mais de cuidado com a parte física, mental e emocional, se isso for tratado de forma inteligente, com limites, com disciplina, isso tende a ser revertido para a produtividade. Trabalhar menos de forma mais inteligente, trabalhar menos de forma mais produtiva. É isso que todo mundo quer, né? Esse é o universo ideal. E aí é o que você falou. Além do que, você também acaba tendo a oportunidade de estar mais próximo da sua família. Você também tem redução de custos. E aí é uma questão até que impacta a própria sociedade. Porque, de novo, voltando para a grande metrópole, né? Na grande metrópole, a gente não tem muito limite. Principalmente quando você, muitas vezes até no setor privado ou empresas que às vezes não batem ponto, as pessoas trabalham, prestadores de serviço, trabalha sem limite, né? E a família sente muito. Aí uma criança que não teve acompanhamento dos pais, uma criança que pode crescer de forma disfuncional, enfim, acaba tendo um impacto social. E se você tem essa pessoa trabalhando dentro de casa, se ela consegue fazer os combinados, legal e etc., isso também pode ser um efeito positivo, que é sensacional, né? Não é só a pessoa, extrapola tudo aquilo que diz respeito a ela e às próximas gerações. Essas são algumas coisas. Com relação aos limites que você falou, eles são importantíssimos. Então, assim,
estabelecimento de metas, combinados. Aliás, eu até acho que essa é uma opinião pessoal. Mais do que a disciplina de hora para começar e hora para terminar, a meritocracia num regime como esse tende a ser mais bem-sucedida, ou melhor sucedida. Por quê? Porque se eu sei as metas que eu tenho que atingir e eu tenho condições de gerenciar minha própria agenda ou meu próprio dia a dia para chegar nessas metas, pouco importa se eu vou trabalhar 8, 9, 10, 11 ou 12 horas por dia. O que importa é que eu chegue naquele resultado e daí eu acabo gerenciando a minha própria agenda. A questão porque aí a gente vê dois lados, né? Você tem a companhia, que para a companhia gerenciar a pessoa, a questão das metas e combinados vai ser muito importante. Então, às vezes você vai gerenciar a pessoa a partir de horas, e aí você vai querer um banco de horas, ou muitas vezes você vai mais para o lado da meritocracia, dessa questão das metas, mas sempre muitos combinados. E para o indivíduo, aí é muito mais uma questão de qual é a auto-organização que eu preciso para chegar nas metas e nos combinados que eu defini com a companhia. Daí vem muito para o que você falou. Então, assim, eu vou começar a minha disciplina pessoal dentro de todo o meu universo, da minha dinâmica, que horas que eu vou começar, que horas que eu vou parar, como é que eu vou cuidar da minha saúde, quais são os limites, quais são as metas, quais são os propósitos. Então, é a pessoa se auto-gerindo para isso, né? E aí tem uma questão que é complicada. O brasileiro ainda não está muito acostumado com isso. Então, é aí que a gente chega no 8 e no 80, né? Que a gente falou. Como ele não está acostumado ainda com essa cultura do home office, ou ele pode trabalhar muito mais do que ele precisa e de forma pouco inteligente, ou ele pode acabar sendo displicente. E, daqui a pouco eu vou, daqui a pouco eu vou, daqui a pouco eu vou. E nenhum desses dois universos é bom. Por isso que ele precisa aprender a ter um autoplanejamento, uma autogestão e uma auto-organização para conseguir dar conta disso. Voltando ao meu exemplo, eu fiquei um tempo que eu montei o escritório na cozinha da minha casa. Então, eu dividia o meu laptop com a mesa de jantar, né? Aí, aquilo, obviamente, que atrapalha o funcionamento ali da casa. Então, eu resolvi alugar um escritório e ir para esse escritório. E aí, esbarrei nisso que você falou. Que foi o seguinte, eu tinha o custo do transporte, tinha o custo da alimentação, tinha o estresse, mesmo que sendo perto do escritório, tinha um estresse. Tinha, assim, um silêncio para o meu trabalho, mas e aí? Tinham todos os outros fatores negativos. Então, eu deixei o escritório, a sala e voltei para casa. E aí, lá, eu fiz um ambiente melhor, né? Então, eu reservei um ambiente melhor. E foi muito bom, assim. Que legal. Eu achei que foi... Porque a empresa era minha, então eu achei que foi muito bacana. Mas isso eu observei desde o primeiro mês. Se não tiver disciplina entre o começo e o final, entre as tarefas, entre a lista de tarefas, bater a lista de tarefas, não funciona. Isso é muito claro, é muito claramente. Agora, eu queria... esse modelo que a gente está falando é diferente, é um pouco diferente. Não é uma empresa, não é a sua empresa, é uma outra empresa, uma grande empresa que contrata funcionário para ir para que possa trabalhar em casa também. Mas e aí? A despesa, a gente pode dividir ali com o empregador? Porque se a gente for pensar, o empregador vai aumentar a conta de luz, de telefone, e de internet. E aí, pode ser dividida essa despesa aí entre ambos? Então, aí eu não sei, mas eu imagino, e isso realmente eu não conheço, mas eu imagino que deva ter alguma disposição legal nesse sentido, né? Mas seria justo que sim, né? Então, por exemplo, a nossa companhia, eu represento uma companhia que é virtual, né? Então a gente não tem uma sede física. Nós temos cada pessoa trabalhando no seu próprio lugar e a gente tem várias dinâmicas aí que depois eu posso contar se for o caso. Mas, por exemplo, alguém que seja contratado, a gente necessariamente arca com os custos do trabalho dessa pessoa. Então, assim, sinceramente, eu não sei se essa é uma disposição legal. Mas se não for, eu acho que não tem nada que seja mais justo, né? Agora, também a gente tem que considerar o seguinte,
Se dentro do regime de emprego daquela pessoa, o carro, o deslocamento e a gasolina estão dentro do cômputo de custos, então eu entendo que o trabalho em casa também provavelmente está. Agora, se isso não tiver, talvez esse custo de trabalhar em casa também não esteja. Porque é meio que trocar, né, um pouco. Sim, o claro. custo de deslocamento, custo de gasolina, custo de carro. Foi o que eu falei. Tipo, eu não no escritório eu não estava pagando alimentação e nem o transporte. E em casa eu não tô pagando isso, mas eu tô pagando a conta de luz e o telefone. Sim. Entendeu? Trocando um pelo outro, Sim. né? Então, quer dizer, tá ali. Mas eu queria saber como funciona na sua empresa. Tá bom. É muito legal. A gente tem, na verdade, a gente tem uma situação bastante corporativa, que somos todos sócios, né? Então, a gente presta serviço, todos são sócios. Então, todos têm um pouco da mentalidade que você contou que tinha, que é todos estão trabalhando para o negócio dar certo. Não tem ninguém ali que recebe um salário fixo, né? As pessoas recebem pelo que elas fazem, pelo que elas vendem. Então, isso já ajuda a criar esse espírito empreendedor nas pessoas. Além disso, como é que a gente faz? A gente tem, então, cada um fica no seu local. A gente tem gente aqui em São Paulo, em Alphaville, Guarulhos e São Paulo capital. E aí a gente tem cidades de interior, Ribeirão Preto e Araraquara. O que a gente usa muito? A gente usa vários aplicativos, a gente usa tecnologia a nosso favor. Então, a gente usa desde ambientes virtuais, nuvem, em que você coloca os documentos, etc., faz uma produção colaborativa de documentos, né? Como a gente também trabalha com salas de reunião virtuais. E essas salas de reunião, elas não só funcionam para as nossas reuniões internas, como grande parte do serviço que a gente presta. Como nosso serviço é de desenvolvimento, a gente faz treinamentos e faz, às vezes, trabalhos 1 a 1. Então, é possível a gente usar esse ambiente virtual em que você consegue compartilhar um PowerPoint, um vídeo, consegue ver o rosto das pessoas, falar todo mundo junto de uma forma organizada. É super viável. E o velho e bom WhatsApp. O WhatsApp é usado de uma forma consciente. Todos os grupos que a gente cria é assim, gente, vamos lá, sem bom dia nem boa noite. É só conversar o necessário. Mensagens de motivacional também Não. não. Quer dizer, o grupo funcional. Então, para a gente funcionar muito, agora tem até muito do que a gente trabalha, que é o desenvolvimento do profissional, do ser humano, né? Num contexto virtual como o nosso, ter esse espírito que a gente chama intraempreendedor e também ser muito proativo e comunicador é muito importante. Por quê? Porque como cada um está no seu ambiente, existem menos estímulos, né? Às vezes você acaba se focando em alguma coisa que você está fazendo. Se as pessoas não têm a proatividade, muitas vezes, de se procurar, de jogar as questões, etc., as coisas podem não acontecer. Podem se perder no caminho. Podem se perder no caminho. E também a comunicação, que é alinhamento de tudo que for relevante e um alinhamento que a gente costuma dizer, tem até uma pequena fórmula para isso, né? É preciso, curto e generoso, ou seja, usar poucas palavras que realmente tenham o significado que eu quero passar e de uma forma generosa, porque todos esses aplicativos, etc., eles podem ser muito frios, né? Então, tentar trazer com leveza, tentar dizer o que está por trás de um dia que você está pior, tentar uma carinha de emoji. Por incrível que pareça, e é isso a gente trabalha muito também, o fluir da comunicação, o fluir das relações pode trazer mais ou menos produtividade. E isso dentro de um ambiente virtual, dentro de um ambiente distante, tem que ser super cuidado para que isso funcione a favor e não contra, né? Vocês percebem que o funcionário, ele sempre vai ficar home office ou em algum momento vocês têm reuniões presenciais? Em alguns momentos temos. A nossa estrutura interna ela é totalmente virtual. Então, a não ser que a gente tenha uma comemoração de final de ano, etc., é tudo virtual. Agora, para os nossos clientes, muitas reuniões acontecem ou no cliente, que a gente atende muitas corporações, né? Ou acontecem, às vezes, em salas de treinamento, coisas assim. Mas tem muita coisa que a gente acaba fazendo presencial, principalmente quando envolve um número maior de pessoas. Mas, de novo, a gente usa demais o ambiente virtual e cada vez mais. A gente chega a fazer processos em outros países, em outros estados, e é muito legal isso. Diante da sua experiência
Você avalia que essa é uma tendência para o mercado, para as empresas? Olha, eu acho que existe uma intenção de que seja. Apesar de eu pessoalmente achar que tem limite. Porque, de novo, quando você tem, por exemplo, um banco com dezenas de milhares de pessoas, o controle disso fica um pouco mais difícil. Então, dependendo da quantidade de funcionários que você tem, dependendo do esquema que você tem, eu hoje ainda acho que a gente não tem estrutura virtual capaz de organizar essa bagunça. Talvez no futuro. Hoje eu acho que ainda não dá. Assim, mas eu acho que quanto mais, principalmente as grandes cidades, estiverem no caos que a gente vive, enquanto a gente não tiver, talvez, principalmente, né, sistemas viários mais inteligentes, mais viáveis, né, sistemas viários mais viáveis, eu acho que o home office ele tende a ser uma tendência cada vez maior. Mas, de novo, acho que ainda não é viável, acho que ainda não é possível. E hoje também a gente tem um caminho do meio aí que são os coworkings, né? Então, os coworkings, eles acabam criando, assim como você testou num determinado momento, um ambiente em que você, às vezes, consegue ter pequenos núcleos da sua estrutura que ajudam um pouco nessa questão do controle, né? Da dissipação excessiva do negócio, sem você ter que, às vezes, se deslocar grandes caminhos e ter perdas de tempo, gastos, enfim, desnecessários. Você observou que o trabalho home office melhorou a qualidade de vida das pessoas? Eu tendo a achar que sim, e aí eu posso até falar não só pelo que eu vejo na minha equipe, como o que eu vejo em outras pessoas. É que eu acho que eu sempre fico... Nada no ser humano é 100% exato, né? Então, eu acho que de um ponto de vista, sim, ou de alguns pontos de vista, sim, que foi o que a gente falou, é a questão do cuidado pessoal, de um maior controle de agenda, de poder dar atenção para outras coisas da vida quando você está na sua casa, que às vezes fora dali você não vai conseguir. Mas, por outro lado, isso pode gerar um isolamento, às vezes. Isso pode gerar uma possível falta de motivação, uma sensação de que você está descolado de um propósito maior do que você mesmo. Então, tudo tem prós e contras. Por isso que eu acho que quanto mais esse ambiente virtual for possível, mais a gente consegue equilibrar esses dois lados. Ontem mesmo eu conversava com uma pessoa a respeito de ambientes virtuais que estão sendo criados, que aqui eu não vou fazer propaganda de ninguém, mas enfim, em que você acaba conseguindo colocar num só ambiente recursos que hoje a gente consegue usar em diversos ambientes. Quando isso começar a ser uma realidade e isso for acessível de uma forma mais geral, eu acho que esses contras que eu falei tendem a minimizar. Porque hoje eu vejo pessoas que ficam, sabe, meio... Ai, nossa, tô me sentindo tão... Às vezes a pessoa nem se arruma, para de se arrumar, a autoestima dá uma caída. Pijama. É o pijama. É o pijama. O pijama, uma semana é legal. O pijama, um mês, começa a dar uma deprê. Você fala, peraí. Olha, eu vou falar uma coisa, de novo da minha experiência, que eu adorava trabalhar de pantufa. Então. Adorava trabalhar de pantufa. Ótima, delícia. Então, pois é, mas sabe lá quanto tempo a pantufa seria sustentável, né? Não é? Esse é o problema. Então, também tem essa, você conseguir, quando você faz o home office, mesclar com atividades que te coloquem na rua, que façam você ter interação com outras pessoas que não só os seus filhos, o seu marido e sua esposa, né? Então isso pode ajudar bastante também. Às vezes sair, fazer um trabalho num café. Eu, por exemplo, eu tenho 2 livros escritos, né? E quando eu vou escrever, eu não fico no meu escritório, no meu home office. Eu saio, eu vou para um café, eu vou para algum lugar, eu às vezes consigo até me concentrar melhor e é uma chance de eu estar fora, né? Tá. Eu tô muito feliz aqui porque eu fazia isso. É? Às vezes eu tava assim, entediada, falava assim, vou para um café. Não Vou é? fazer lá, levava o meu notebook, ia lá pro café, e aí via gente diferente, Isso. conseguia respirar um ar legal e trabalhar, É isso aí. né? Porque a isso aí. gente trabalhava com trabalho com produção de texto. Então, às vezes, ter essa... sair, deixar de ser bitolada naquele Sim. ambiente facilita muito, né? Aliás, no seu contexto, que eu imagino que precise muito de criatividade, desbitolar é essencial. Essencial. Muito bom. E a gente também não pode deixar de mencionar aqui
possíveis problemas que a pessoa possa ter no home office. Por exemplo, acabou a luz. Não, sensacional. Não tem internet, a internet não dá conta de mandar arquivos. Então, tudo isso a gente tem que mensurar Verdade. para que, de fato, esse trabalho seja de sucesso, né? Verdade, verdade. Nossa, você falou sobre uma coisa muito real, que principalmente quando você está numa organização que é estruturada, deu um bug aí, deu um pau no computador, liga pro TI, né? Fala com o TI, TI, corre aqui para me ajudar. Ou outra coisa qualquer, não, corre lá, vai lá. Mas quando você está em casa, é você por você. Então, tem que ter plano B, plano C, você tem toda a razão. Exatamente. Isso é muito importante. É muito difícil. Às vezes, eu tô falando porque isso aconteceu comigo, de caiu um raio na central da minha rua. Fiquei uma semana sem internet. Faço como? Aí foi pelo celular, só que o celular dá para você mandar texto, não dá para você mandar arquivos de imagens. E às vezes eu precisava. Sem ou dúvida. Vídeos prontos para o cliente. Às vezes eu precisava. Faz como? Como é que você vai explicar isso para o cliente? É difícil. Né? É um processo difícil. Agora, eu queria falar de uma outra coisa que na verdade, eu queria a sua análise sobre isso. Se a gente for olhar para um aspecto maior, uma cidade como São Paulo, com um trânsito caótico, com poluição, com uma série de coisas, trabalhar home office, será que também não daria um respiro para a cidade? Quer dizer, não seria só para a pessoa, para a família dela, mas para a cidade também. Então, queria que você me falasse um pouco sobre isso. O que você acha? Eu acho que para ter esse tipo de impacto, a gente precisaria de volume. Mas sem dúvida nenhuma, se tivesse uma... E aí eu acho que é algo bem utópico, né? Se a gente imaginasse uma São Paulo do futuro, em que as pessoas tivessem esse ambiente virtual funcional e que elas trabalhassem de casa, sem dúvida nenhuma. A gente teria menos prédios, teria menos carros, teria menos sistemas de esgoto, talvez, Não ia ter briga de trânsito, olha que maravilha! As pessoas vão ser bem menos estressadas, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Eu, particularmente, o que mais me tira do sério é trânsito. Assim, tipo, de todas as coisas que me tiram do sério, o trânsito é o que mais me tira do sério. Acho que é por isso que a nossa organização já nasceu virtual. É um dos pilares. Exatamente. Então, eu concordo com você. Acho que sim, mas aí precisaria de volume, né? Hoje, o pouco que a gente tem nesse sentido, acho que não faz diferença nenhuma. Nasce mais gente do que tem gente trabalhando em casa. Em termos econômicos, você acha que pode até melhorar o faturamento de uma empresa se a gente pensar aí numa empresa totalmente virtual? O faturamento eu não sei, mas o lucro a gente teria que considerar se o custo de bancar alguém em casa é maior ou menor do que o custo de bancar essa pessoa na estrutura. Eu não tenho esses dados. Sim. Mas eu acho que se fosse todo mundo, meu chute, e aqui é chute largo, eu acho que talvez a gente tivesse uma redução de custo nas companhias. E aí, talvez a gente tivesse, não faturamento, mas um lucro maior. Mas é chute total. Total. Na verdade, a gente vai considerando variáveis, né? Isso da pessoa trabalhar motivada, porque tá ali olhando para os filhos, tá ali vendo os filhos crescer, tá ali, não tá se estressando no trânsito, tá, de repente, até negocia ali para um salário melhor. Então, acho que eu também chutando, acho que o caminho me parece interessante também para a empresa, para o faturamento. Eu acho que uma análise legal que resulta disso que você está falando é o seguinte: talvez fique elas por elas, por causa dos prós e contras dos dois lados. Mas será que se a gente tiver, e aqui eu vou entrar numa questão um pouco mais filosófica e de longo prazo, será que se a gente tivesse condições de ter mais home offices, a gente não teria uma sociedade mais saudável? E no longo prazo, talvez produtividade aumentaria, custo social reduziria de todos os aspectos, de violência, de falta de educação, seja lá como for. De saúde. De saúde. Então, um pouco isso, quer dizer, pensando talvez não na lucratividade da companhia em si, mas talvez na saúde financeira de um estado, de uma cidade, de um país, talvez isso no longo prazo
tivesse um impacto É interessante. até interessante a gente falar disso, porque eu falei na abertura sobre a Secretaria de Finanças, né? Que, que adotou o modelo da Fazenda e Planejamento, a Secretaria de Fazenda e Planejamento, que é um trabalho extremamente estressante, né? Eles simplesmente trabalham com com a distribuição, né? Com o pagamento do orçamento do Estado de São Paulo. Não é uma coisa pequena. E é um trabalho de grande impacto. Então, eu acho extremamente pioneiro uma a Secretaria de Estado adotar um modelo como Sim. esse e, de repente, obviamente que em um futuro não muito distante, outras secretarias também, né? Sem Então, dúvida. E é legal porque quando a criação de uma cultura, ela é extremamente importante num processo como esse. E quando a cultura vem de cima para baixo, ela tende a ser mais facilmente implantada. O governo tem vindo, né? Assim, a gente tem visto vários governos indo por uma linha um pouco mais meritocrática, crescentemente mais meritocrática, o que é uma mudança de cultura por si só, né? Essa questão do home office, ela de certa forma, ela tem que ser muito organizada e talvez meritocrática, e trazer essa cultura para dentro do governo seria eu creio que um bom avanço nessa mudança de cultura para uma possível implementação futura na sociedade, né? Para completar essa questão do governo, o deputado Caio França, aqui da Casa, do PSB, ele apresentou o projeto 491 de 2018, que autoriza a implantação do sistema de escritório remoto no âmbito do serviço público do Estado de São Paulo. Então, o deputado quer normatizar mesmo, isso eu acho muito interessante. Em legislações como essa, muito, né? Quer dizer, a gente tem uma perspectiva aí, um horizonte interessante aí, até acho que para a empresa privada, né? Quanto para o governo. Como ficam os direitos trabalhistas? Como é que funciona na sua empresa? Então, eu não tenho muita, de novo, né, essa questão da parte legislativa, eu não tenho muito como trazer. Mas assim, desde que o processo trabalhista seja muito bem definido, que as regras sejam muito bem definidas, se você não está violando nenhum tipo de norma legal, é uma questão é a regra daquele trabalho, daquela contratação. Mas eu sei que hoje já tem, né? Já começam a ter muitas legislações em cima disso. Então, eu não sei se eu posso tanto entrar nessa seara. Mas teve uma coisa que você puder comentar, que você falou da legislação, que eu acho muito importante. A gente pode aqui entrar um pouco nesse âmbito do público? Sim, claro, pode? claro. É interessante a gente falar sobre um serviço público que começa a adotar o home office. Talvez o que fique na minha cabeça é mais uma pergunta do que uma resposta. Como é que e eu poderia dar sugestões, né? Como é que o serviço público vai fazer para demonstrar o trabalho de um servidor que está em casa, sendo que é importante que a sociedade possa perceber o trabalho daquele que ela elegeu, né? Acho que esse é um desafio interessante também, que precisa ser respondido. Porque, sem dúvida nenhuma, que a gente falou, pode trazer mais produtividade, pode trazer menos custos, pode ter, talvez, ganhos aí no médio e longo prazo interessantes para a própria sociedade, mas o servidor público, ele tem que mostrar o que ele está fazendo, faz parte, né, da função dele. E mostrar o que ele está fazendo de casa fica mais difícil. E outra coisa, isso não exclui postos de atendimento que Sim, são necessários, claro. e eles vão precisar ser mantidos, sem né? dúvida. Mas é o que você falou, a Secretaria de Planejamento, se eu não estou enganada, eles trabalham muito mais com back-office, né? Eles não trabalham diretamente com atendimento ao público final. Não, no público final não. É mais para a estrutura do funcionário ali, do servidor do Estado mesmo, exatamente, né? Da questão financeira do servidor do Estado. E é, assim, realmente pioneiro isso para o Estado de São Paulo, e é interessante a gente observar este modelo, né? A médio e longo prazo, observar esse modelo. Como que é para gerenciar uma equipe que não está ali do seu lado? A gente volta um pouco para o que a gente falou antes, né? Muita proatividade, muito planejamento, muita antecipação e muita comunicação. Então, por exemplo, se eu sou o líder, se eu sou gestor de uma equipe, eu tenho que sempre estar 2 passos à frente. Isso seja numa equipe que está localmente comigo ou não. Então, quando eu estou nesse ambiente distante, eu tenho que estar sempre 2 passos à frente ou talvez 3.
E eu tenho que constantemente fazer combinados, alinhamentos, e a comunicação tem que ser muito frequente. Então, e eu até tendo a dizer, e isso funciona muito na minha equipe, que você acaba ficando muito mais disponível. Não sei se existem mais tanto horas de trabalho, sabe? Porque é isso, como você não tá ali no lugar com a pessoa e você não, né, não consegue... Às vezes é assim, eu estou à disposição, inclusive quando eu estiver de pijama. Porque é um pouco isso, você acaba informalizando essa relação, né? Porque o gestor, ele precisa estar acessível, ele precisa ser acessível para os liderados dele. Nesse ambiente virtual, que se torna um pouco mais informal e nesse aspecto um pouco mais acessível, é ótimo. Porque daí, por exemplo, hoje a gente está aqui no ambiente da Alesp. Quando você vai embora, não sei se a pessoa que trabalha com você que precisa falar vai se sentir à vontade para entrar em contato. Agora, se vocês tiverem essa relação virtual, você já está longe. Então, qualquer hora é hora. Isso ajuda. Verdade. Porque, na verdade, flui muito. Você pode... Tira as barreiras, por um lado. Né? Agora, é isso. Você precisa estar muito presente. Você precisa se fazer muito presente como gestor, de alguma forma. Seja dando orientações, seja fazendo perguntas, que é uma coisa super importante para um gestor fazer, seja fazendo reuniões de equipe num espaço virtual para saber o que está acontecendo, sessões de feedback, tudo que a gente sabe que é importante na gestão, só que com essa talvez muito maior proatividade, porque eu não estou olhando você ali do outro lado da baia, né? Então isso é muito importante. Juliana, a gente está chegando ao final do nosso papo, que pena. fluiu deliciosamente. Que bom, também gostei. Mas eu queria fazer uma última pergunta para você, que é o seguinte: no caso da sua empresa, você cobra das pessoas, olha, eu quero que você comece a trabalhar às 9 e termine às 5. Não. Como é que funciona aí? Não, e na verdade a gente não tem muito limite. Então é muito legal, porque isso que eu tô te falando, tô passando um pouco da minha experiência, né? Da minha experiência pessoal. Sim, claro. A gente acaba... Eu também. A gente acaba desenvolvendo uma relação muito próxima. Então, eu respondo o WhatsApp das 7 da manhã, às vezes 6:30 da manhã até meia-noite. Não tem. É muito próximo, não tem horário de trabalho. As pessoas... E, na realidade, a gente trabalha, às vezes, muito mais do que precisa. Essa semana mesmo, uma sócia nossa falou que ia viajar no final de semana e falou assim, gente, eu vou desligar, tá? Não esperem a minha resposta, porque eu preciso dar uma desligada. Beleza, tá combinado? Tá comunicado? Não tem problema nenhum. Então, é mais ou menos isso. Olha, muito obrigada. Foi uma delícia. Eu acho que a gente pode voltar a esse assunto, que eu acho que... essas relações de trabalho, eu acho que vão crescer. Eu vejo que eu sinto que é uma tendência de crescimento e que a gente tem que falar sobre isso, fazer com que as pessoas entendam e desmistificar isso. E de repente ajudar alguém que quer empreender, sem dúvida, fazer da sua casa o seu escritório. É isso né? aí. É isso aí. Conte Muito comigo. obrigada. Muito obrigada obrigada, viu? Obrigada. O Em Discussão fica por aqui. Para você rever esse e outros programas da Rede Alesp, você pode se conectar às nossas redes sociais. Muito obrigada e até a próxima!